Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando o módulo de português do Enem. Bom, hoje nós vamos falar sobre aposto e vocativo. Essa é a aula número 1, que significa que vai ter uma aula número 2, né? No mínimo. Bom, vamos lá. Aposto, né? O aposto é um termo que se junta a outro de valor substantivo ou pronominal para explicá-lo ou especificá-lo melhor. Vem separado dos demais termos da oração por vírgula, dois pontos ou travessão. Bom, gente, então o aposto, ele vem trazer uma informação a mais pra gente na oração, né? Então, pode ser relacionado a um sujeito, pode ser relacionado a um substantivo, né, qualquer da oração, um nome qualquer, né, podendo ser a um adjetivo, a um substantivo, a um advérbio, né, ele pode trazer informações extras, né, explicativas sobre qualquer coisa numa frase, tá? Então a gente vai ver que a gente tem vários tipos de apostos, né? Vamos entender melhor como funciona essa coisa que a gente usa. A gente usa muito no nosso texto. E vamos entender, né, que é importante sempre separar essa informação entre vírgulas, dois pontos ou travessão, porque assim a gente organiza melhor o nosso texto, né, não fica aquela coisa embolada. Então, quando você for escrever sua redação, né, é muito importante que essas partes, né, apositivas, né, que forem apenas explicar qualquer coisa no seu texto, que elas sejam separadinhas direitinho, né? Tudo encaixadinho no seu devido lugar. A gente pode colocar também, tá, gente, aposto aqui entre parênteses, tá? Não tá aqui especificado, mas também pode, tá? Parênteses. Bom, exemplo. Ontem, segunda-feira, passei o dia com dor de cabeça, né? O que significa que ontem foi segunda-feira e que eu passei o dia com dor de cabeça. Então, segunda-feira é um aposto da adjunta adverbial ontem, olha só. Ele está explicando para quem está lendo, porque vamos lá, o ontem, ele varia muito do referencial. Por exemplo, né, essa aula que eu estou dando aqui hoje, o meu ontem foi quarta-feira, hoje é quinta. Então, eu diria para você, ontem, quarta-feira, eu não dei aula, né? Mas, para essa pessoa aqui, o importante é que o referencial fosse segunda-feira. Então, ontem, segunda-feira, passei o dia com dor de cabeça. Ok? Você pode colocar também, ao invés de segunda-feira, você quer ser mais específico? Ontem, 6 de junho, né? Você pode também, tá? Então, o aposto ele vai dar essa ideia de explicar alguma informação, de dar uma informação extra para o seu leitor, né, sobre algo que você deseja que ele saiba, que é importante para você que ele saiba, que é importante para o texto, ou enfim, né? Então, segunda-feira é o aposto da adjunta adverbial ontem. Dizemos que o aposto é sintaticamente equivalente ao termo a que se relaciona, porque poderia substituí-lo. Gente, o aposto, ele pode substituir o que você está explicando, né? Por exemplo, essa frase ficaria como? Segunda-feira passei o dia com dor de cabeça. Não necessariamente a pessoa precisa saber que foi ontem. Segunda-feira ela já vai entender, ok? Então, o aposto, ele é sintaticamente equivalente a o que ele explica, né? O termo que ele está especificando, que ele está explicando. Então, na maior parte dos casos, ou em todos, você vai poder substituir o seu aposto por aquilo que ele está especificando. Observação. Após a eliminação de ontem, né, da palavra ontem, o substantivo segunda-feira assume a função de adjunta adverbial de tempo. Então, olha, né, antes nós tínhamos aqui o ontem, né, que inclusive o aposto, gente, às vezes você pode simplesmente, né, por isso que o aposto ele tem que ficar, né, separadinho, entre vírgulas, dois pontos, tudo mais. Porque é aquele tipo de acessório, é uma coisa que você... É um acessório, literalmente. É um acessório, é algo que você pode tirar ou não. Tipo, se eu tô usando um anel, né? Eu decido tirar o meu anel porque hoje eu quero ficar com a mão livre, sem o anel.
Então, não vai fazer diferença, a minha mão tá aqui, que é o importante. Então, a frase vai continuar aqui mesmo que você tire o aposto, né? Então, antes, né, nosso adjunto adverbial era ontem, né, especificado pela segunda-feira, passou a ser simplesmente segunda-feira. Segunda-feira passei o dia com dor de cabeça. Observação. Após a eliminação de ontem, o substantivo segunda-feira assume a função de adjunto adverbial de tempo. Outro exemplo. Aprecio todos os tipos de música. MPB, rock, blues, chorinho, samba, etc. Então, olha só. Nós temos aqui um objeto direto, né? A gente já falou sobre isso, transitividade verbal. Se você não assistiu a aula, assista. É importante você saber, muito importante, né? Saber sobre objetos diretos e objetos indiretos. Então, nós temos o verbo apreciar, né? Quem aprecia, aprecia algo. Então, o que a pessoa aprecia aqui? Ela aprecia todos os tipos de música. Todos os tipos de música é, né, o objeto direto de aprecio. Então, 2 pontos, MPB, rock, blues, chorinho, samba, etc. é o aposto do objeto direto, está especificando o objeto direto. Eu gosto de todos os tipos de música. Quais são esses tipos, né? 2 pontos, MPB, rock, blues, chorinho, samba e etc. Tá? Mas a gente pode retirar o objeto da oração e o seu aposto passa a exercer essa função. Se a gente tirar, né, essa parte aqui, aprecio todos os tipos de música, o aposto pode muito bem substituir, né? Fica aprecio MPB, rock, blues, chorinho, samba e etc, né? Então, ele passa a assumir a função sintática daquilo que ele estava representando, que ele estava especificando. Então, ele passa a ser o objeto direto da frase. Observação. O termo a que o aposto se refere pode desempenhar qualquer função sintática, inclusive a de aposto. Então, olha só. O aposto ele pode se referir a um aposto. Pode ser o aposto do aposto. Tipo um misanabime, né? Uma coisa dentro da outra. Pode ser um aposto do aposto. Então, o termo a que o aposto se refere pode desempenhar qualquer função sintática. Pode ser qualquer termo da oração, né? Inclusive a de aposto. Por exemplo, Dona Aida servia o patrão, pai de Marina, menina levada. Então, olha só. Dona Aida servia o patrão, né? O patrão é o objeto direto da frase, certo? Objeto direto, porque quem serve alguém, serve algo, né? Dona Aida servia o patrão. Entre vírgulas, nós temos o quê? Pai de Marina. E depois de mais uma vírgula, nós temos menina levada. Então, pai de Marina é o aposto, né, que está especificando quem é o patrão de Dona Aida. Né? O patrão de Dona Aida é o pai de Marina. Então, esse é um aposto do objeto direto. Ok. Pai de Marina. Menina levada, né, especifica Marina. Porque está explicando quem é a Marina, né? Uma característica importante sobre a Marina, que ela é uma menina levada, né? Então, Dona Aida servia o patrão, pai de Marina, menina levada. Então, é uma coisa dentro da outra. Eternos, você pode ir acrescentando mais apostos, mais acessórios. Desculpem. Então, olha, analisando a oração, nós temos pai de Marina, aposto do objeto direto, né? Tá explicando quem é o patrão. Menina levada é o aposto de Marina, ou seja, menina levada é o aposto do aposto, ok? Então, nós temos um aposto dentro de um aposto.
Isso pode acontecer. Aposte. Classificação do aposto. De acordo com a relação que estabelece com o termo a que se refere, o aposto pode ser classificado em... Vamos ver como nós classificamos os apostos. Explicativo, né? Olha, a ecologia, ciência que investiga as relações dos seres vivos entre si e com o meio em que vivem, adquiriu grande destaque no mundo atual. Então, olha só, é um aposto gigante esse, por sinal, tá? Na redação de vocês, evitem um aposto tão grande assim, a não ser que seja muito necessário. Então, olha só, a ecologia, ciência que investiga as relações dos seres vivos entre si e com o meio em que vivem, né? Então, tudo isso é para a gente entender o que é ecologia. Essa ciência estuda o quê? Né? Então, quem escreveu isso aqui queria que você compreendesse um pouco mais sobre a ecologia, por isso deu essa explicação grande, que é um aposto. A frase poderia, inclusive, né, como a gente já conversou antes, estar sem o aposto. A frase poderia estar simplesmente assim, ó. A ecologia adquiriu grande destaque no mundo atual. Né? Ainda assim, a gente entenderia. Se você já sabe o que é ecologia, o que ela estuda, você não precisaria, talvez, desse aposto. Quem escreveu, né, decidiu provavelmente colocar esse aposto para que todo mundo compreendesse, até aquelas pessoas que não sabem o que é ecologia, tá? Então, esse é um aposto explicativo, né? Ele vai explicar o que é determinada coisa. Agora, um aposto enumerativo, né? O enumerativo, ele vai dar essa ideia de itens, vários itens, né? Você vai enumerar como se fosse uma lista de coisas. Então, ó, a vida humana se compõe de muitas coisas. Amor, trabalho, ação, tá? Esse daqui é um tipo de aposto que é mais complicado a gente excluir, né? Lógico, a frase, ela poderia ser, né? Tipo assim, ó. A vida humana se compõe de muitas coisas. A gente sabe disso, né? Não é nenhuma novidade. A vida não é muito simples, ainda mais a humana. Mas a pessoa quis, né, enumerar quais são essas coisas que compõem, né? Algumas delas, né? Porque eu acho que tem muito mais do que isso, inclusive. A vida humana se compõe de muitas coisas. 2 pontos. Amor, trabalho, ação, né? Então você está enumerando coisas. É uma lista de coisas, tá bom? Resumidor ou recapitulativo, né? O que é recapitulativo, gente? Que vai recapitular. Sabe quando você vai assistir uma série, aí ela passa assim, nos episódios anteriores, ela tá o quê? Recapitulando. Você tem uns dias que você assistiu o último episódio, então você precisa lembrar o que aconteceu nos últimos episódios. Então, tá recapitulando, voltando uns capítulos, né? Então, ele pode ser resumidor, que vai resumir, a gente já sabe, né? Ou recapitulativo. Então, vamos lá. Vida digna, cidadania plena, igualdade de oportunidades. Tudo isso está na base de um país melhor. Então, olha só. Tudo isso é um termo que recapitula, que resume, né? Porque ele vai pegar todas essas palavrinhas aqui, tudo isso que está na vida de um país melhor, né? E vai resumir em tudo isso, né? Esse é um tipo de aposto que a gente pode excluir facilmente. Olha, vida digna, cidadania plena, igualdade de oportunidades está na base de um país melhor, né? Ou a gente teria que colocar isso aqui no plural, na verdade, estão, tá? Porque aí a gente englobaria todos os itens, senão ia dar muito mais ênfase à igualdade de oportunidades. Então, esse foi um aposto resumidor ou recapitulativo.
comparativo, né? Fácil, uma comparação. Esse daqui especificamente, gente, é metafórico. Eu diria que é mais do que comparativo, ele é metafórico. Mas como não existe uma categoria específica de aposto metafórico, né? A gente usa comparativo, mas, né, isso aqui é uma metáfora, tá? Que não deixa de ser uma comparação, né? A gente sabe, metáforas, a gente já estudou metáfora também. Se você tá em dúvida, assiste nossa aulinha de literatura que a gente fala sobre metáfora. Não, foi de português mesmo, figuras de linguagem. Tá, então, a metáfora, como a gente já sabe, é uma comparação que não tem termo comparativo, né? O que é um termo comparativo? Como, tanto quanto, tão, né? Então, tipo assim, quando eu falo... você é tão bonita como sua mãe, né? Tão como, tanto quanto. Você é tão bonita quanto sua mãe. O que significa isso? Estou te comparando com a sua mãe, né? Vocês são bonitas igualmente, enfim. Tá. A metáfora é uma comparação que a gente vai usar, né? O sentido figurado, sem usar o termo comparativo. Então, vamos ler aqui, ó. Seus olhos, indagadores holofotes, fixaram-se por muito tempo na Bahia anoitecida. Isso aqui provavelmente foi retirado de um trecho de literatura, acredito, porque isso é bem, né? Não fui eu que escrevi essa frase, tá, gente? É bem poético, né? Então, indagadores holofotes. Vamos decifrar essa metáfora, que ela não é muito das mais simples, né? Indagador. O que é indagador? Aquela coisa que te questiona, né? Aquele olhar que penetra e te pergunta coisas. Existe esse tipo de olhar, né? O olhar indagador. O que é holofote, gente? O holofote é aquela luz, né? Bem brilhante que eles colocam para iluminar alguns ambientes, né? Específicos, palcos, né? Então, holofote. Então, indagadores holofotes. Então, os olhos dessa pessoa brilhavam muito, eu acredito, né? Eram indagadores, questionadores, né? Tipo, curiosos, né? E brilhantes, tá? Então, seus olhos, indagadores holofotes, fixaram-se por muito tempo na Bahia anoitecida, tá? Essa Bahia aqui, pelo amor de Deus, hein, gente? Essa Bahia sem H é Bahia que tem em qualquer lugar, que tem mar, que tem rio, tá? É onde o leito do rio né? É um pouco mais... O leito do rio, não. Acho que Bahia tem que ser do mar, desculpa, mas tá. Vamos dizer assim, que é o lugar onde o mar... né? Tipo, tem a Baía de Guanabara no Rio, enfim, tem esse lugar onde o mar é mais aberto, mas não é praia, é baía, né? Então, beleza. Essa Bahia, né, sem H, é assim. É a Bahia relacionada ao mar, não é a Bahia estado, tá? Ok. Bom, então, seus olhos, indagadores, holofotes, fixaram-se por muito tempo na Bahia anoitecida. Então, ela viu a noite, né? Seus olhos viram a noite cair na Bahia, né? Ok, beleza. Então, sabemos como é um aposto comparativo. Esse daqui, ainda por cima, é metafórico. Distributivo. Drummond e Guimarães Rosa são dois grandes escritores. Aquele na poesia, este na prosa. Isso daqui é muito interessante, inclusive, gente, para a gente prestar atenção como a gente faz referência dentro de um texto, né? Quando você for escrever uma redação e você for citar dois itens, aí você vai falar aquele e este, né? Ou o primeiro, o último, sabe como? Né? Você está fazendo uma referência, você está retomando aquilo que você já disse, você quer acrescentar uma informação sobre aquelas pessoas. Distributivo, né? Porque você vai distribuir uma coisa para cada pessoa, né? São dois, no caso, dois autores. Mas aquele vai ser sempre o que está mais distante, ok? Não tenha dúvida sobre isso. Aquele foi o primeiro que você citou, tá? Drummond. Aquele na poesia, este vai ser o mais próximo de você, né? A gente já trabalhou o pronome, vocês sabem, pronome demonstrativo, né? Este é tudo que está próximo da gente. Esse é o que está longe. Aquele também.
né? Então, este é o que tá pertinho, tá? De você, no caso, tá? De você. Então, aqui, como tá mais perto de mim, ou de quem tá lendo essa frase, né? Vamos supor que o seu corretor do Enem tá lendo esse texto. O texto tá na mão dele, certo? Então, a referência vai ser exatamente igual ela tá aqui pra mim, olha. O texto tá na minha mão, né? Aquele é o que tá mais distante e este é o que tá mais próximo do que você tá dizendo. Então, são dois grandes escritores, aquele na poesia e este na prosa, ok? Entenderam? Se a gente fosse trocar aqui por o último e o primeiro, né? Seria, olha, o primeiro seria aquele, tá? E este seria o último. Ok? Só para a gente contextualizar aqui, para vocês entenderem como fazer essa referência distributiva. O aposto pode ser um aposto de oração. Vamos ver. Ela correu durante 1 hora. Sinal de preparo físico. Olha só. É uma oração inteira, né? Ela tem uma... Por que é uma oração? Porque tem um verbo. Então, é uma oração, né? É uma oração que a gente explicou para dizer, que a gente está acrescentando aqui só para dizer que, poxa, se ela correu durante 1 hora, é o sinal que ela tem um preparo físico, né? É uma informação extra, um acessório na frase, né? Na oração formada por uma outra oração, tá? Então, era uma oração subordinada aqui que está completando o sentido de... Aliás, que está completando o seu sentido em ela correu durante 1 hora. Além desses, há o aposto especificativo, que difere dos demais por não ser marcado por sinais de pontuação, vírgula ou 2 pontos. Eita, agora, né? Agora pegou o negócio, porque a gente já sabia que era dividido. Agora a gente tem esse extra, né? Existe um aposto que não é, né? Que não é separadinho. Vamos ver. O aposto especificativo individualiza um substantivo de sentido genérico, pretendendo-se a ele diretamente, prendendo-se a ele diretamente ou por meio de uma preposição, sem que haja pausa na entonação da frase, tá? Então, se não vai ter vírgula, 2 pontos, não vai ter uma pausa. Vamos entender. Por exemplo, o poeta Manuel Bandeira criou a obra de expressão simples e temática profunda, né? Então, a gente está falando de Manuel Bandeira, né? A gente não está entre vírgulas, né, para falar do Manuel Bandeira. A gente está simplesmente acrescentando que o poeta de qual estamos falando é o Manuel Bandeira. Então vem direto, tá vendo? É o nome do poeta de qual a gente está falando. Então esse aqui é um tipo bem simples de aposto, né? Toda vez que a gente for falar o poeta e cita o nome, né, vai ser um aposto especificativo, porque não é qualquer poeta, é o Manuel Bandeira, tá? A Rua Augusta está muito longe do Rio São Francisco. Então, olha só. A Rua Augusta, aqui também, ó, tá? São Francisco também é um aposto, tá? Um aposto especificativo, porque não é qualquer rio, é o Rio São Francisco. Assim como não é qualquer rua, é a Rua Augusta, tá? Então, a Rua Augusta está muito longe do Rio São Francisco. Atenção! Para não confundir aposto de especificação com adjunto adnominal, observe a seguinte frase. A obra de Camões é símbolo da cultura portuguesa. Nesta oração, o termo em destaque tem a função de adjetivo, a obra camoniana. E é, portanto, um adjunto adnominal. Então, vamos perceber a diferença, gente. Olha só, nesse caso, né,
o poeta Manuel Bandeira, a Rua Augusta, o Rio São Francisco, né? São simplesmente os nomes de quem a gente está falando. A gente está apenas especificando, olha, que poeta que a gente está falando, de que rua que estamos falando. No caso do adjunto adnominal, ele vai caracterizar uma coisa, né? A obra de quem, né? A gente não está falando do autor Camões, Luís de Camões, a gente está falando da obra dele, né? Então é o quê? A obra camoniana, a obra de Camões, tá? Então, isso é um adjunto adnominal, tá? Então, olha, nessa oração o termo em destaque tem a função de adjetivo, né? Ele vai classificar, ele não está simplesmente especificando, ok? Bom, é isso, a gente fica por aqui.